Bom, o ex-presidente americano, Donald Trump, não se sabe se isso foi uma invenção dele ou não, mas chegou a se noticiar que ele poderia ir para o xilindró, que ele poderia ser preso. E essa é a pergunta. O ex-presidente Trump pode ser preso? Nós pedimos aqui ao doutor Acácio Miranda, advogado especialista em direito internacional, para conversar conosco. Doutor Acácio, muito obrigado. Bom dia, Heródoto. Sou eu quem agradece pelo convite mais uma vez. É um grande prazer estar com você e com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Doutor Acácio, e aí? O Trump pode ir para o xilindró ou não? Heródoto, existe a possibilidade, mas neste momento ela é uma possibilidade bastante remota. A própria Procuradoria de Manhattan, que é responsável pela condução dos atos investigatórios, que é responsável pela investigação dos atos, já disse que neste momento essa possibilidade é bastante remota. Eles ainda conduzem investigações e os elementos extraídos destas investigações ainda, é bom que se frise, ainda não são suficientes para que ele seja preso. Eu acho, e a própria Procuradoria de Manhattan pensa da mesma forma, que o Trump, ciente das investigações e ciente, provavelmente, das provas às quais os investigadores terão acesso em algum momento, autodeclarou que seria preso para criar, a partir disso, um fato político e uma comoção por parte dos seus apoiadores políticos. A verdade é que é quase uma estratégia de defesa. Ele diz que está sendo investigado, que será preso injustamente, cria um clamor por parte dos seus apoiadores e, se eventualmente a Procuradoria chegar a estas provas e ele for preso, essa narrativa de prisão injusta já estará construída. Doutora Cássia, afinal de contas, do que ele está sendo acusado? Corrupção? Ele está sendo acusado de suborno. Suborno. Nos Estados Unidos, ele era investigado por conta de uma relação extraconjugal que ele tinha com uma moça que supostamente é prostituta. Isso por si só não demonstra nada, mas isso foi bastante explorado pela mídia norte-americana, especialmente durante o processo eleitoral que o Trump enfrentou. E ele foi questionado por parte da justiça sobre essa relação extraconjugal, sem que isso por si só reverberasse muitos efeitos práticos, especialmente efeitos jurídicos. E aí que vem a problemática. Aí que começa a possível responsabilização penal do Trump. Ao negar tal circunstância, ele prestou um falso testemunho. A justiça norte-americana convocou essa moça para que ela declarasse se eles tinham uma relação ou não tinham uma relação. E o Trump, mais uma vez, supostamente, deu dinheiro a ela para que ela mentisse em juízo. E aí são estes os três fatos que pesam contra ele. O fato dele ter mentido, o fato dele ter subornado a moça, que é o mais robusto, e o falso testemunho prestado por ela também. São estes os três fatos. No Brasil há algumas distinções em relação a isso. Primeiro porque o presidente da República não seria obrigado a prestar informações relacionadas à sua vida pessoal. Em segundo lugar, há a possibilidade de suborno contra uma testemunha, mas nós não chamamos propriamente de suborno aqui. Em terceiro lugar, o falso testemunho, que é o crime supostamente cometido por ela, também é tratado aqui no Brasil como falso testemunho. Agora, me parece que mentir lá na corte americana é um negócio meio pesado, né? Exatamente. Se nós lembrarmos, até fugindo um pouco do caso do Trump, tem duas peculiaridades quando nós pensamos sobre investigações
em relação aos ex-presidentes ou aos presidentes norte-americanos, especialmente por conta de casos extraconjugais. O Bill Clinton, no início dos anos 2000, foi acusado de manter um caso extraconjugal com a Mônica Lewinsky. Foi um caso bastante notório à época. Hoje ele é objeto, inclusive, de documentários e de séries na TV paga, nos canais de TV. E o Bill Clinton, se nós lembrarmos, Heródoto, ele também foi acusado de mentir em juízo e, assim como Donald Trump, ele, à época, ele era ainda titular do cargo de presidente norte-americano e ele foi investigado, ele foi prestar depoimento perante um juiz de primeira instância. Lá, especialmente em relação a fatos que não guardem relação com a presidência da República, não há o foro por prerrogativa de função. O chamado foro privilegiado, né? O foro privilegiado, exato. É que, tecnicamente, ele é chamado como foro por prerrogativa de função. Mas, no caso do Trump, no caso do Clinton, isso é bastante significativo. O depoimento se deu perante um juiz de primeira instância e o simples fato do presidente mentir sob juramento por si só, já representava o cometimento de um crime. Perfeitamente. Lembrou uma coisa realmente interessantíssima, entre outras, doutor Acácio. Eu me lembro que, nesse caso, ele quase perdeu o mandato, né? Se tivesse provado que ele teria mentido, ele poderia ter sofrido impeachment, não é isso? Exatamente, ele quase perdeu o mandato. O caso foi julgado, foi investigado pelo Congresso norte-americano. O Congresso norte-americano, por mais que os democratas, que são o partido do Clinton, à época, tivessem maioria, houve uma tendência, muito por conta de uma pressão da mídia, para que ele perdesse o mandato, mas nós todos sabemos que essa questão, especialmente os julgamentos políticos, dependem de fatores que vão além do suposto ilícito em si. Como a economia norte-americana ia bem à época e o governo Bill Clinton era bem avaliado à época, o impeachment acabou não acontecendo. Verdade. E eu acho que vale até um paralelo também, Heródoto, que lá é um fato, e é um fato pouco corriqueiro, são excepcionais as circunstâncias onde isso acontece, que é o pedido de impeachment do presidente. Aqui no Brasil, nós tivemos, desde o restabelecimento da democracia, em 30 e poucos anos, 2 presidentes que sofreram impeachment, e todos os outros são objetos de inúmeros pedidos de impeachment. Tá tudo na gaveta, tudo guardadinho lá. Professor, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Prazer falar com você e com os nossos ouvintes mais uma vez. Um grande abraço. Nós agradecemos ao professor Acácio Miranda, advogado especialista em Direito Internacional. Olha que interessante. Juiz de primeira instância, meu amigo. Não tem foro privilegiado, não. O presidente, o juiz mandou chamar e o presidente foi lá prestar. E ai dele se não vai. Não é? E outros lugares não é bem assim, mas sabe como é que é? Cada país com a sua maneira de ser e tal. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Bom, enfim.